Bom dia pessoal, vamos estar dando continuidade a mais uma aula do nosso mini curso de delimitação de bacias hidrográficas no QGIS. Nesse módulo a gente vai iniciar a caracterização da bacia hidrográfica, tá bom? A gente vai começar a calcular aí algumas variáveis como área, perímetro da bacia, comprimento do canal principal, comprimento de todos os canais e ainda fazer alguns cálculos que, no caso, esses cálculos são relacionados a características da bacia, como densidade de drenagem, fator de forma que está relacionado com a forma da bacia. E esses cálculos vão ser feitos no Excel, tá bom? A gente vai estar disponibilizando uma planilha automatizada, tá certo? Que só tem que colocar os dados de entrada, como área, perímetro, tamanho do comprimento do canal principal, e os cálculos eles vão ser feitos automaticamente, tá certo? Primeira parte dessa aula a gente vai calcular a área da nossa bacia, tá bom? No caso, a área da nossa bacia, beleza? O processamento é bem simples. Cliquei aqui na nossa camada da bacia hidrográfica, viu aqui nessa opçãozinha aqui em cima, abrir calculadora de campo, tá bom? Cliquei, ela vai abrir uma abazinha pra gente. Aqui já está criando um novo campo, o nome do campo a gente vai colocar área, quilômetros quadrados, tá bom? Tipo de campo, número decimal real, aqui deixa normal, tá bom, pessoal? E aqui embaixo a gente vai colocar a nossa formulazinha para calcular a área da bacia. A fórmula é o seguinte, cifrão área, beleza, cifrão área, no caso a gente quer em quilômetros quadrados, certo? Então a gente vai dividir para 1 milhão, tá bom? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 3, 0, beleza. A gente vai dividir para 1 milhão. Olha só, a nossa área já dá uma pré-visualização aqui embaixo, tá certo? Terminou, só cliquei aqui em OK. Beleza. Ele já colocou lá na nossa tabela de atributos o valor da área, tá certo, pessoal? Mas agora, junto com isso, a gente vai calcular também o perímetro da nossa bacia, que no caso o perímetro da nossa bacia nada mais é do que toda esse entorno da nossa bacia, certo? Todo o perímetro dela. O processamento é o mesmo, como vocês podem ver, a nossa camada está com um lapisinho aqui porque ela está sendo editada, certo? Venho aqui na nossa calculadora de campo, cliquei de novo, o mesmo processamento no caso aqui, vamos colocar de perímetro, agora vai ser só quilômetro, tá certo? Número inteiro, vamos colocar número decimal real aqui no tipo de campo. E a fórmula a gente vai colocar cifrão tá aí no caso aqui já apareceu o perímetro. Sempre precisa ser transformado, pessoal, dependendo de qual dado vocês querem. No caso, o perímetro, a gente quer ele em quilômetro, então vamos dividir para 1000, certo? Ele já dá a nossa pré-visualização do perímetro da bacia, que vai ser 130 quilômetros. Cliquei em OK, beleza, deu certo. No caso, a gente vai verificar se ele realmente levou lá para a tabela de atributos, tá bom? Olha só, a nossa nova tabela de atributos. Agora tem o valor de área e o valor de perímetro. Agora a gente só salva, tá bom? Cliquei aqui no lapisinho. Salvei. Beleza, salvei. Como eu falei para vocês, a gente vai estar disponibilizando uma tabela no Excel para vocês automatizada, que é onde a gente vai colocar esses dados, para que seja calculado algumas variáveis, tá certo? No caso, a nossa tabela é essa aqui, tá, pessoal? No caso, vocês vão inserir os dados de entrada nessas células aqui, e aqui tem algumas variáveis que vão ser calculadas, só algumas mesmo, tá bom, pessoal? Tem diversas variáveis que podem ser calculadas em uma bacia hidrográfica, mas de início aqui para o nosso mini curso a gente vai estar usando só essas aqui mesmo. Como eu falei, é só colocar os dados de entrada. No caso, a gente vai pegar a nossa área e colocar aqui, certo? 207 ponto. Pode colocar o valor todo, então duas casas, eu sempre coloco duas casas, tá certo? 207,14 km². E o nosso perímetro tá 130,62 km, certo? Beleza, salvei aqui, só salvo aqui na nossa tabela. Deixa aqui salvo no nosso QGIS também. Outra coisa importante, pessoal, quando vocês forem fazendo cada passo a passo, vocês têm que salvar o projeto, certo? Salvei o projeto, vai salvar lá na nossa pastinha. E na próxima aula a gente vai calcular aí o comprimento axial da bacia, que é
o comprimento desde a foz até o ponto mais longo da foz dentro da bacia, certo? E em seguida a gente vai começar a calcular, vai mexer um pouco nos canais, comprimento dos canais, principal de todos os canais, de modo geral na rede hidrográfica.